Olá, e aí, contratações dupla dinâmica? Então, falando com o coração, já falei do René, mas falando pelo lado racional, eu acho que Felipe Luiz é prioridade sim. Ele é muito fora da curva, muito acima da média, é um cara com mercado na Europa, é um cara numa posição muito carente. Então, eu fico encantado, eu fico sem nem saber como é que a gente vai reagir se vierem Felipe Luiz e Rafinha, porque eu acho que é óbvio que são as posições mais carentes do elenco, e são dois caras muito acima da média, dois caras muito mercado na Europa. Infelizmente, Renezinho vai pegar um banco, e felizmente o Pará vai pegar um banco também. Essa história do René foi sério mesmo, Chico? Você tem essa defesa? É Renezete mesmo ou não? Não, eu gosto muito do René, sim, eu acho ele muito bom, eu acho ele excelente defensivamente, sempre falei isso. Até quando todo mundo criticava ele, eu falava, cara, o René é muito bom defensivamente. Aí Ana, ele melhorou. E o Márcio Araújo também, Kika. Não. Aí tem um limite. Aí você já tá começando a me ofender, que eu também não vou me envolver. Não, nada de Marcinho, nada de Marcinho. Ana, você tá aí na mesma página que o Chico ou não? Do René ou de contratação? De contratação. O Chico aí, dos sete nomes, ele pontuou o Felipe Luiz e o Rafinha com prioridade. Eu acho que a gente tem que focar muito em lateral. Eu vou bater na tecla do zagueiro. Eu acho que o zagueiro, ainda mais agora, não que antes a gente contasse com o Juan, né? Mas o Juan, enfim, está se aposentando de fato. A gente já não contava, mas agora a gente tem um a menos mesmo. Rodolfo, essa história que a gente sabe. O Tuller era aquela coisa que a gente já falou também, que não tem tanto tempo, não tem tanta oportunidade. Não sei como é que ele vai estar pronto para isso. Eu acho que zagueiro e lateral são as nossas prioridades. Assim, eu considero, inclusive, eu acho que, claro, lateral, no momento, a gente tem uma dupla de zaga que não faz a gente considerar tão carente essa posição. Só que lateral e zagueiro, para mim, está na mesma prioridade. Assim, eu não consigo nem colocar que lateral seja muito mais do que zagueiro. Eu acho que as duas estão no mesmo nível de prioridade. Porque enquanto a gente está com Léo Duarte e Rodrigo Caio, ok, mas se um machuca e a gente já está com o Rodolfo machucado, a gente vai ter um problemaço nesse meio. E aí a gente até improvisa o Hugo, enfim, só que, né, não dá para ficar jogando sempre com o jogador improvisado. Então eu vou em lateral e zagueiro. Claro que o Felipe Luiz, eu acho que não tem, se tiver são pouquíssimas pessoas que discordam de que ele vai cair de uma maneira perfeita pra gente, né? Felipe Luiz eu acho que qualquer jogador que se destaca lá fora de alguma maneira sobra no Brasil. Isso sobra no futebol brasileiro. Isso a gente não tem muita dúvida. Então, qualquer time quer ter Rafinha e Felipe Luiz no seu elenco, né, de principal. Mas zagueiro a gente tem que dar um gás também, tem que ir atrás. Nazário, e aí, hein? Cara, nesse momento, eu estou de pleno acordo com a Ana e com o Chico em relação a essas contratações, principalmente porque hoje o Flamengo não tem lateral. Lamentavelmente, a gente não tem, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Se juntar os quatro, para mim, não dá um. E o Felipe Luiz e o Rafinha são dois laterais com nível internacional, que já tem um conhecimento lá de fora. Eu acho que seria um baita reforço para a gente nessa linha de trás. Um zagueiro, a gente precisa também. Eu estava pensando aqui em tudo que foi falado do Rodrigo Caio e tudo que ele vem jogando. A gente vê que o Rodrigo Caio, a cada jogo, tem um jogo ou outro, óbvio que o cara não é máquina, que ele não joga tão bem, mas ele vem numa crescente. Já há algum tempo a gente nota que ele vem numa crescente. Então, um zagueiro é importante para a gente se resguardar, uma vez que o Juan está aposentando, o nosso querido Frankenstein, canela de vidro, a gente não sabe quando que ele vai quebrar, aí no meio do caminho ele fura o pneu. Então a gente tem aí um ano longo ainda e falta muita coisa para acontecer. E eu gostei do nome do Ramires, quando foi ventilado aí essa semana, o nome do Ramires para a gente botar ali para trabalhar na nossa volância. Agora, do meio para frente, eu acho que o time está bem servido, mas essa, efetivamente, são as três posições que eu acho que as quatro, né? As duas laterais, um na zaga e um na volância, que o Flamengo poderia dar uma atenção melhor. É claro que tudo vai depender do decorrer dos próximos dias,
dos acordos, do que o Spindle vai conseguir nessa negociação. Então, assim, está sendo ventilado, mas eu, particularmente, só acredito quando o negócio está lá canetado. O Rafinha, por exemplo. Rafinha tem maior desejo, está dizendo que vem para cá, coisa e tal. Uma coisa é falar, a outra coisa é fazer. Eu, particularmente, não acredito que ele dê furo em tudo que ele já falou. Ele está falando que vindo para o Brasil a prioridade é Flamengo. O Filipe Luiz está acenando aí com certo entusiasmo, né, com uma certa simpatia, até porque jogar no Flamengo hoje é um grande negócio, né, em termos de salário, em termos de estrutura, não tem nada atrasado, está tudo muito bem, então as coisas vão caminhando e o cara vai jogar no Flamengo com prazer enorme, né, pelo menos eu penso assim. E você, Antunes? Quais são as prioridades? Quais são os nomes que te agradam mais? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um ranking aqui de prioridade. No meu ponto de vista, primeiro, lateral direita. Já está bem notório. Em segundo colocado, lateral esquerda. A gente não tem laterais que supram as nossas necessidades. Temos 2 laterais que são muito limitados. Me desculpa, Chico, mas eu só trago verdade. E zagueiro seria a minha terceira prioridade. Caraca, xingou a mãe, maluco. Deixa o Chico no mute aí. Ele começar a xingar, a gente não ouve, a gente só tem faz leitura labial aí. Não, você controla o mute aí. Eu só falei lamentável. Não, e agora eu tenho. Esse é o único comentário que eu tenho a fazer, lamentável. Eu tô com o Simon pegando no meu pé também agora, né? Toda matéria positiva que sai sobre o René, ele coloca no Twitter e fala: desenrola aí, parceiro. Mano. E terceiro colocado, terceiro no ranking da minha prioridade seria zagueiro. A gente precisa de um zagueiro. A gente já tem 2 zagueiros como titulares que são bons, então eu não coloco eles em primeiro, o zagueiro em primeiro, exatamente por causa disso. Os dois zagueiros suprem as nossas necessidades. Agora, os 2 laterais, não. Então, botei aí lateral direito em primeiro, lateral esquerdo em segundo. E em quarto, eu colocaria o segundo volante ali, que a gente precisa de segundo volante que dê mais experiência para a função em si. Agora, o que me agrada muito, óbvio, o nome do Rafinha, Filipe Luiz, um baita de lateral esquerdo, Rafinha, um baita de um lateral direito, e também me agrada o nome do Ramires. Acho que acrescentaria muito para o elenco a questão chinês, né? Da chinês, tá? O chinês da Bahia não. Me agrada muito pela experiência que ele tem, pela rodagem que ele tem, pelo futebol que ele apresenta. Pode até estar numa fase ruim lá na China, mas acredito que ele vindo aqui para o Brasil pode ser uma motivação a mais para ele. Como eu falei, eu acho que para elenco ele seria muito bom, seria um ganho a mais, um patamar que a gente sobe. Eu concordo, desculpa, eu não estou muito inteirado aqui na dinâmica, tô batendo um pouco de cabeça. Eu acho o Ramires muito, muito bom também. Eu concordo muito contigo, Antunes. Eu acho que ele se encaixa um pouco no critério que eu falei do Filipe Luiz e do Rafinha, que são caras com muita experiência, com qualidade muito acima da média no Brasil. Eu queria muito ver o Ramires no Flamengo. Esse cara, quando ele surgiu no Cruzeiro, já achava ele muito sinistro. A carreira dele na Europa é muito, muito consistente. Eu acho que mesmo ele jogando na China, se ele vem para cá, ele sobra no Brasil muito. Essa é a minha questão. Você não acha que pode ter havido não uma perda técnica, que técnica não desaprende, mas uma perda de competitividade por estar jogando muito tempo na China e estar jogando no time B da China? Sim, cara, rola aí muito isso. Rola aí muito. Ele vai sentir vindo para cá, cara, mas assim, jogador com experiência, com bagagem. É igual andar de bicicleta. Exatamente. Vai voltar normal, vai fluir. É óbvio que no início, andando de bicicleta, vai dar aquela balançadinha, mas daqui a pouco vai seguir, entendeu? Então, foi o Ribeiro. Everton Ribeiro foi assim. O Vitinho também foi assim. No período, primeiro início dele foi bem complicado. Agora já tá melhorando. Eu acho que o normal é o jogador, quando vem de fora, passar por um período de readaptação, Sim. né? Qualquer jogador. Quando o jogador vem e começa jogando direto, é exceção à regra. A regra é o jogador demorar para pegar. Deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui no chat antes de vocês comentem. Abraço para o Patrícia Paul Henry, Rafael Muniz, Bruno Sereno, Ítalo Furtado, Bruno Vieira, Daniel Rodrigues,
Edson lá dizendo que vocês são 10. Não, o 10 mesmo é a nossa audiência que é sensacional. Peterson Diamantino, Cauã Reis, James Angel, Bruno Vieira, Caio Imawaki, Lucilo Brito, a galera aqui chegando. Tem uma galera aqui, por exemplo, o Adeilson Gonçalves. O Adeilson é um cara que tá sempre aqui com a gente, é um cara muito crítico, hein? Eu já peguei isso do Adeilson. Prioridade tem que ser um zagueiro, mas não esse Gil. Depois mais um segundo volante. E por último, um lateral direito. Não o Rafinha, que contrate um lateral novo com potencial para evoluir. Adeilson, eu discordo de tudo que você falou, cara. Tudo. Acho que a prioridade são os laterais disparados. Acho que o zagueiro vem na sequência. Eu não tenho preocupação com o volante, não. Eu acho que, claro, eu não gostaria de ver o Arão no time, mas eu acho que a gente pode ter. Tem o Pires da Mota, se a gente quiser fechar mais. Tem o Diego, que pode jogar. Pode voltar com o Ronaldo, o Hugo Moura. Não tem nome faltando ali. Eu queria dar o meu parecer rapidamente aqui, ó, dos jogadores. Olha só, o Ramires da China pode vir, chega e vai ser titular. O Ramires do Bahia é um grande jogador, pelo que eu observei, mas é uma aposta. E o Flamengo não tem condição de fazer uma aposta com qualquer jogador de 18 anos. Se você pegasse o Messi com 18 anos, o Vinícius Júnior, é uma aposta. É uma aposta. Umas mais certas do que a outra. Umas apostas pagam 1 para 1 milhão, outras pagam 1 para 10. Mas são todas apostas. Jogador muito novo, tem um problema de mudança física, problema da fisiologia, tem adaptação de musculatura com habilidade. Não é todo jogador que é craque com 18 anos que vai ser craque com 22. Mudou bastante. E o Flamengo não está ainda com essa bala toda de fazer uma aposta de 40 milhões no jogador de 18 anos do Bahia. Por melhor que eu acho que esse jogador seja, hein? O Felipe Luiz é muito bom jogador e eu acho que a grande vantagem do Felipe Luiz foi ter passado muitos anos com o Simeone. Entende muito de tática, entende muito de posicionamento. Eu assisti em 2017, isso, Sevilha e Real Betis no estádio. Real Betis e Sevilha Real Betis e Atlético de Madrid em Sevilha. Em Sevilha. Eu nunca fiquei tão impressionado com uma organização tática que nem eu fiquei naquele jogo. Eu pude ver do estádio. O time do Atlético de Madrid é o time mais organizado taticamente. Apesar de eu não concordar com algumas posturas, eu vi uma coisa que eu nunca vi no futebol. Todos os jogadores falam com todos os jogadores o tempo todo na organização das linhas de marcação. Um jogador começa a errar, eles começam a berrar um pro outro. Volta! E fatalmente vão engolir um erro com essa postura. Pois é. E a questão, uma das coisas que ficou muito claras para mim da capacidade tática dos jogadores que passaram pelo Simeone são as questões da cobertura. A cobertura no Brasil é sempre muito simples. O jogador que está posicionado na parte traseira da linha faz aquele rabo de vaca e faz a cobertura. Lá não funciona dessa maneira. Lá eles ficam trocando o tempo todo de acordo com o jogador que vai infiltrar. É uma zona mista e a cobertura é totalmente diferente. Se ele trouxer um pouco disso para o Flamengo e o Abel não destruir isso, esse cara vai destruir na lateral esquerda, como a gente nunca viu no futebol brasileiro recentemente. E o Rafinha também, eu acho, repete muito do que eu falo a respeito do Felipe Luiz. Tem uma capacidade tática diferenciada, apesar de já estar no declínio, mas vai sobrar aqui no Flamengo, vai sobrar aqui no Brasil. Tá? Então, o que você estava falando, apesar da idade deles já não serem mais titulares incontestáveis, eu sempre falo isso com meus amigos, sempre falo isso com a Bia também. Eu sou da opinião que qualquer jogador que é banco de um time grande na Europa, ou titular, não precisa ser incontestável, num time médio da Europa, numa liga média, chega no Brasil e sobra. Rafinha, reserva do Bayern, vai chegar no Brasil, vai sobrar. Um titular, mesmo que não seja incontestável, do Atlético de Madrid, vai chegar no Brasil, vai sobrar. Só ver o caso do Diego. O Diego, ele não era titular incontestável num time grande, numa liga média da Europa. O Fenerbahçe não é nenhuma potência, mas é um time ali numa liga, também não é uma liga da Eslováquia, né? Uma liga ok. E ele era um cara ali e chegou no Brasil sobrando, assim, tecnicamente, principalmente. E eu acho que qualquer cara que é reserva num time grande, ainda que assim, também não é reserva qualquer reserva, uma reserva que está tanto tempo no clube, que tem uma história no clube, um cara que se desenvolveu ali, que aprendeu a jogar bola ali, de certa forma, eu acho que o cara chega no Brasil sobrando. Com 33 anos vai chegar aqui sobrando. Também acho. Vê se outro exemplo, que não é do Flamengo, infelizmente, foi o Zé Roberto, né? Zé Roberto jogou no Palmeiras até 57 anos, né?
E jogou muito. A gente pode citar mais, o Kika. Tem o Sidorf, tem o Deco, o Ronaldinho Gaúcho também. Tem vários. Ronaldo com 800 quilos. Exato, Ronaldo. Então, cara, a gente tem bastante exemplos para poder citar aqui de jogadores que jogavam muito lá fora, que chegou uma idade pro nível de lá, que não renderia tanto, quando veio pro Brasil sobrou. Então, não, cara, esses jogadores que a gente acabou de citar, com a experiência, vai sobrar aqui no Brasil. Jogador de meio campo defensivo e defesa, cara, esses aí ainda tem vida mais longa ainda. O Zé Roberto, para mim, é um caso clássico, porque ele terminou a carreira, ele jogou muitas vezes de volante e meia no Palmeiras, é verdade, mas ele jogou muito de lateral também, ele acabou a carreira jogando de lateral esquerdo, pelo amor de Deus, né? Jogou com 154 anos, o cara ainda estava jogando. E, corria demais, hein? E veio o Léo Moura também, que nem foi para a Europa também, enfim, eu acho que ainda tem. Eu fico satisfeito, pegando esses jogadores que estão vindo da Europa, já na casa dos 33, 34 anos, eu fico satisfeito com 2 boas temporadas. Se o cara fizer 2 boas temporadas, é excelente, já dá tempo de a gente arrumar outro jogador, né? O Fly Intransigente falou aqui no chat, ele perguntou, mas e o tal período de adaptação? Isso que eu tô falando, na minha opinião, é mais pro lado técnico e um pouco pro tático também. Físico, eu acho que sempre vai ter que ter um período ali do cara pegar o ritmo daqui, de jogo todo o tempo, que não tem na Europa, não tem na China, de onde quer que o cara venha, ele vai ter que passar por uma readaptação física, eu acho, principalmente. Agora, essa é a minha maior preocupação. Porque olha só. Eu coloquei no grupo como sugestão do debate de hoje se nós estávamos nos iludindo com a performance do Flamengo no campeonato. Acabamos que a gente optou por outros temas. Mas a verdade o Flamengo ainda não teve uma sequência difícil de jogos, né? Vamos ser sinceros, né? A gente vai começar, o perrengue começa em maio. Tá? Os jogos de maio vão ser uma porrada atrás da outra. Tá? Exato. Os jogos mais difíceis vão ficar depois da Copa América. Novamente uma parada e vamos voltar. A gente vai novamente ter um período de transição para jogadores que são importantes para o elenco e são os pontos mais fracos que nós temos. Então, não podemos nos iludir que o Rafinha vai chegar aqui comendo a bola e vai sobrar direto. Mesma coisa com o Felipe Luiz, vai ter esse período de adaptação. Então, a gente começa a não cornetar, mas começa a alertar na questão do planejamento. Nós vamos novamente fazer uma temporada inteira sem laterais, porque o lateral, adaptação, né? Só se nós tivemos uma exceção aí, enfim. Mais alguma coisa que vocês querem comentar dessas apostas? Eu queria falar que o Luiz Gomes, não está no contexto não, tá? Mas ele botou aqui, olha, por favor, comentem da camisa Baby Look do Simon no programa do Rei Kraus Corneta. Melhor evitar. O Simon já ficou bravo, já mandou umas patadas aqui no grupo já, só que a gente começou a sacanear ele pelo jeito que ele estava aquecendo. Pô, vocês não entendem piada e tal, como se ele entendesse, né, cara? Porra. Simon, meu querido, nós aqui, da mesma forma que nós vamos mandar beijo para a Luana Piovani em todos os programas, nós vamos cobrar que você pinte a porra do seu cabelo. Eu sei que você não tem muito, mas o pouco que você tem que pintar de vermelho. Foi essa a promessa que você fez aqui no canal. Deixa eu continuar mandando um abraço para a galera. O Cristiano Oliveira tá por aqui, o Nazário tá aqui, Felipe do Carmo, Leonor Brasileiro, Felipe Hermes, Peterson Diamantino, Adeilson Gonçalves. Gosto muito dos comentários do Adeilson Gonçalves, apesar dele ser muito crítico. O Erlen Correia, Wanderson Oliveira, o Fly Intransigente, Peterson Diamantino, Henrique Rocha, Henrique Maia, todo mundo chegando aqui. Acho interessante, comentário do Henrique Rocha, acho interessante esses caras dizer que jogam o futebol lá fora, que o nível é maior, e chega no Brasil morrendo, isso me deixa encabulado. O Henrique, não é que chega não jogando, é que tem um período de adaptação mesmo, parceiro. Tem a questão tática, tem a questão da marcação, tem a questão do entrosamento. Futebol é um esporte coletivo, então... A quantidade de jogos que a gente tem, normalmente quando chega aqui, já chega para pegar numa época que a gente está com o Brasileirão, Copa do Brasil, se o time avançou para a Libertadores, e são jogos importantes, são jogos que você não pode... Primeiro que Copa do Brasil, você já pega logo uma fase mata-mata. Campeonato Brasileiro, a gente já viu por A mais B que qualquer ponto é ponto. No final das contas, a gente não pode desperdiçar ponto. Depois você está numa Libertadores que já também está no mata-mata. Então, assim, ainda tem essa quantidade de jogos que você ainda tem que botar para o jogador também.
E o Fla intransigente... É readaptação total do cara, né? Readaptação física, da tática, da técnica. Familiar, né, cara? Familiar, ambiental, clima, climática. Não é assim, não é como quem vai às goiaba, não. Chega, joga, tal. É complicado esse processo mesmo. E o Fla intransigente está fazendo um comentário aqui, que é bacana também. Meu medo é a gente estragar esses jogadores com críticas desmedidas justamente por causa desse período de adaptação. Cara, isso é verdade. Se a gente pega o caso do Vitinho, por exemplo, o Vitinho tem esse problema. Mas olha só, o Vitinho, olha a pressão que o moleque chegou. Contra o jogador mais caro da história do Flamengo, vindo lá do Strombovski, lá da Rússia, entendeu? O cara chegou com a pressão do tamanho do mundo, né? Tendo que recuperar o time começou, ele chegou quando o time ainda era líder e caindo. Eu acho que a gente tem alguns casos recentes no Flamengo que podem ajudar a fazer a torcida enxergar que não é bem assim. Eu acho que o Ribeiro, Diego Alves, são jogadores que chegaram no meio da temporada muito criticados, mas jogando bola, salvando o Flamengo, fazendo o nome deles aqui, provaram que assim, calma, galera, eu tava jogando não sei onde, não tava com esse ritmo daqui, mas pode contar comigo. O Vitinho ainda veio com uma pressão também que tinha a questão do Vinícius Júnior, sabe? Então a galera ainda estava também nessa do Vinícius Júnior, e aí queria cobrar uma coisa, sendo que a maneira de jogar é completamente diferente. Então ainda tem isso que é muito... Quem levantou essa bola? Alguém levantou aqui no chat. Foi o Fla intransigente. O Fla intransigente. Não, ainda tem outro complicador no caso do Vitinho, jogava pela esquerda com o René do lado. Puta, não tem como, entendeu? Olha lá, essa cutucada nas Renés. Nesse momento, eu acho até o seguinte, eu concordo com vocês até a página 2. Ele chegou num momento complicado, a gente estava naquele momento de, meu irmão, você é o cara, você vai ter que resolver. Beleza. Passou, ele ficou meio abalado, só que tem um detalhe, gente. Eu também acho que o cara é bem mais técnico, inclusive, do que o BH, só que tá esquentando a panela, né, irmão? A gente tá chegando aí num funil que tem que embalar, porque senão complica a guerra. Já não é mais a contratação mais cara, já não tem mais a pressão do momento que ele chegou, a gente está vivendo um outro momento, só que precisa dar uma florada para a coisa... Concordo. A ameação fica ruim, Concordo. Né? Acho que a pressão agora é justificável, completamente justificável. Também concordo. E tem o seguinte, mas tem o Já seguinte... amadureceu, né? Amadureceu. Por outro lado, tem um outro problema, que talvez seja um jogador que precise de sequência de jogos. O cara não tem sequência de jogos, o cara joga 2 partidas, fica fora. Ele teve no começo... E sem falar que tem a pressão do Bruno Henrique também, que começou muito bem, cara. O Bruno Henrique foi assim, o Bruno Henrique, primeiro jogo já 2 gols, depois assistência, gol, um atrás do outro. Então, assim, e normalmente ele briga com o Bruno Henrique de posição. Então, quando você tem o Vitinho para ser o reserva, né, de um jogador que está dando conta do recado muito bem, você tem essa pressão também de brigar com você mesmo para mostrar que, cara, eu vou brigar por essa posição. Só que o Bruno Henrique veio na graça da torcida. Então, assim, primeiro jogo do cara, a torcida recebendo, o cara já começou muito bem. O Vitinho já vivia um momento com a torcida em que a torcida vaiava, a torcida já cobrava o Vitinho. Então, existe agora a pressão. Eu concordo com tudo que o Nazário falou também, na questão de que, cara, diminuiu muito a pressão. E essa pressão que ele tem agora não é diferente de outros jogadores, porque realmente a gente tem jogadores bons para posição. Injustificável, né? Exatamente. É a pressão que tem que aprender a lidar. Mas existe a pressão do Bruno Henrique. E rapidinho, Kika, o Marcos de Obatalá, que é o Marcos Nobre, ele pediu para mandar um abraço para a netinha dele, Joana Nobre, que está assistindo com ela. Então, um abraço para a netinha dele. Eu mando um beijo. Você manda um abraço, eu mando um beijo. Joana, obrigado pela sua participação e obrigado aí, o senhor Obatalá, Marcos Nobre, por trazer a netinha aí. Flamenguistas novos são sempre bem-vindos, né? Uma outra questão do Vitinho é o seguinte, eu acho até que foi com o Antunes que a gente fez isso. A gente deu uma pesquisada há um tempo atrás no mapa de calor do Vitinho no CSKA. Sim. E aí você observando ele jogar no CSKA, ele tinha liberdade que ele não tem no Flamengo. Ele até voltava para recompor, tá? Não estou dizendo que era isso não. Mas na frente ele circulava. O time do CSKA tem uma movimentação melhor do que a movimentação do time do Flamengo. E a gente fixou o moleque pela esquerda. Né? Tem várias coisas. Eu não quero
defender o Vitinho pelo seguinte, eu acho que agora ele já deveria estar jogando mais do que está, entendeu? Mas eu acho que o começo e a pressão que exercida no começo talvez tenha reflexo agora. Só isso que eu falo. E eu ainda acho também, eu concordo com você, Ana, acho que foi a Ana que falou, ou o Nazário que falou, não sei, o Vitinho é mais jogador que o BH. O Nazário falou, mas eu concordo. Confundi a Ana com o Nazário. Kika. Ô, meu irmão, já tá me tirando. Eu quero falar uma coisa em minha defesa. O Romário disse o seguinte, o cara acabou de chegar e de entrar no ônibus e foi na janela, né? Porra, brincadeira, né? Já era. A voz não parece, esteticamente eu não vou nem entrar nesse... O bom é que falaram aqui no chat, não sei se vocês leram, que é o Fátima Bernardes e William Bonner. Ele travou. Olha só a posição do Nazário, a mãozinha do Nazário. A galera que tá aí no chat, galera que tá aí nos comentários, já printa logo, já guarda esse print aí, joga nas redes, que isso vai ser útil. Salva naquela pasta chantagem do computador, deixa lá. Então já vou mandar aqui, o Bruno Vieira pedindo um abraço para a Sara de 7 anos de Belém, super flamenguista. Tá aí um beijo para flamenguista. Manda um abraço para os flamenguistas de Rangel, Bahia. O Luiz Mário Carvalho pedindo. O Felipe do Carmo perguntando se o Abelão caiu. Rodrigo Estrela, Ramon Mota, Alexandre Santos, Joel Cardoso, Alexandre Augusto de Paiva. Galera chegando aqui, comentando. A galera falando do Vitinho, falando que para entrar no segundo tempo prefiro o Berrio que o Vitinho, disse o Rodrigo Estrela. Tem isso também, né? Então, galera, já que o Kika caiu e o Nazário também, então ficamos nós aqui, né? A gente bate um papo, né, Ana? Tá tão bem acompanhado, tá tudo certo. Então... O pessoal perguntou ali se o Abel caiu, na verdade, quem tá caindo é a galera do Coluna, né? Um por um. Falei, cara, vocês foram falar mal do René, eu fui deixar você por último, Antônio. Falei que eu ia derrubar todo mundo que falava mal do René. Você ficou por último, que você vai ser com requinte de crueldade, vai ver. Espera a tua hora, vai chegar. Tô te hackeando aqui. Eu vou ficar aqui esperando até eu terminar o programa. Vou ficar aqui aguardando. Já tô sentado mesmo? Tô tranquilo. Vai vascar, vai. Vai ficar do fim, hein? Mas é isso. Você acha que... Eu tinha visto um comentário até interessante aqui. Eu deixei passar, porque acabou saindo um pouco do tema. Mas vou pincelar ele aqui de volta, só para poder perguntar para vocês. Um reforço bom seria também um técnico? Eu acho que uma posição carente no Flamengo hoje. Não, assim, eu não sei se tem alguém aqui que me segue no Twitter, eu não tenho muito seguidor assim, mas a galera que me segue já percebeu que não sou o fã número 1 do Abel. Eu não tô nem entre os 1 milhão primeiros fãs do Abel. E é fã do René, mas vai ter... mas assim, também tem que ser justo. O Abel, no jogo contra o Vasco, foi uma aula de futebol. Foi um jogo... para dar esperança mesmo, foi um jogo que lembrou os melhores momentos do Flamengo líder. O Flamengo segue o líder de 2018 e assim, se ele conseguir virar um padrão, cara, em vez de exceção, porque hoje é exceção, se virar padrão, estamos resolvidos. Eu sou da teoria, quem me conhece aqui já sabe que eu sou da teoria que o Flamengo ainda não apresentou um jogo coletivo que convença, sabe? Que, assim, achei... foi até com você mesmo, Antônio. A gente colocou o do Vasco e da LDU como os principais do ano, né? Os mais... que o Flamengo mostrou melhor futebol. Então, assim, gostei muito do jogo contra o Vasco, sim. Entrou entre os melhores apresentações do ano que eu vi do Flamengo, junto da LDU. Mas... ainda não me enchi tanto de esperança quanto o Chico, não. O Chico saiu, ele terminou o jogo bem empolgado, realmente, tal. Eu falei, foi um bom jogo, maravilha, tomara que a gente consiga repetir. Eu tô muito curiosa para ver o Flamengo no domingo, como eu até avisei, até falei no programa de ontem, o Flamengo, no domingo, além da tática, o Flamengo vai ter que fazer um jogo muito inteligente. Então, eu quero ver como que o Flamengo vai se portar psicologicamente, porque a gente tá tendo um time que mostra raça, sim, só que a gente está tendo muita advertência ao mesmo tempo. Então, eu quero ver como é que o Flamengo vai lidar taticamente, se a gente vai conseguir funcionar de novo no coletivo, se a gente vai conseguir se aproveitar da fraqueza do Vasco, que é toda, e como a gente vai se portar psicologicamente. Eu estou muito curiosa para ver isso, assim, no Flamengo no domingo. Eita, voltou todo mundo de uma vez também, meu Deus do céu. Agora... Não dá para falar mal de ninguém aqui, né? Você fala mal, o nego te derruba, cara, impressionante.
Ô, Kika, antes de passar a bola pra tu... Eu só queria falar em minha... Vai chegar assim também, pô? Interrompendo todo mundo? Boa noite, tudo bom? Boa Chega noite. primeiro, se restabelece, bebe uma cara aguinha. tava falando mal de mim ali. Quem tá falando mal? Não, falando verdade só, cara. Não, ele falou assim, o Kika não pode confundir a Ana com o Nazário. Quem não pode confundir a Ana com o Nazário é você, Chico. Boa, se saiu muito verdade. bem. Agora, vou tomar esse cuidado, vou prestar essa atenção, pode deixar. Ô, Chico, tem uma cornetada pra você aqui no chat. Falou o seguinte, Henrique Maia, aula? Ponto de interrogação. Contra o Vasco? Ponto de interrogação de novo. Não, eu achei esse primeiro jogo da final, o Flamengo fez o jogo que eu quero ver o Flamengo jogar. Foi um jogo coletivo, o Flamengo pressionou do primeiro ao último minuto. O Flamengo não deixou o Vasco respirar no jogo. O Vasco não chutou a gol. O que o Vasco chutou foi do meio da rua. O Diego Alves chegou em casa, pegou a camisa dele, amarela, linda, botou, dobrou, falou assim, a esposa dele falou, onde é que você estava? Tu não suou. Você falou que ia jogar bola, a camisa não tá suada. Como é que é isso? O Diego Alves não jogou, não precisava entrar em campo. Se tivesse um cone ali, não ia acontecer nada. O Flamengo não deixou o Vasco respirar. Tudo bem, o Flamengo é muito superior ao Vasco. O Flamengo tem jogadores muito melhores. Mas o Flamengo fez um jogo coletivo muito bom. O Flamengo atacou muito bem. O Flamengo não deixou o Vasco respirar, marcou no campo do Vasco, na área do Vasco. Eu acho que em alguns detalhes acertava. O Flamengo foi muito dependente de cruzamento. Mas isso aí é mais de conclusão, é mais um detalhe da última parte do jogo do que do jogo como geral. A gente não tinha visto isso no ano. Nem contra a LDU, que a Bia falou que foi um dos melhores jogos, eu achei também. Mas nem nesse jogo a gente viu um desempenho tão coletivo, tão forte, tão intenso quanto contra o Vasco no primeiro jogo. E aí eu concordo com o Chico. Oi? Eu sou um pouco mais crítico que você, apesar de concordar com muita coisa do que você está falando, mas não concordo com tudo. A questão da marcação-pressão do Flamengo não foi muito bem feita, e só deu certo porque era o Vasco da Gama. Se você observar o jogo, assistir o jogo novamente depois, que também é complicado, você está torcendo e comentar, assistir o jogo depois, eu gravei, assisti com calma, uma boa parte da pressão que o Flamengo fez era muito espaçado. Se o time do Vasco fosse um pouco melhor, ia dar um azedo nos nossos laterais ali, que ia ser uma complicação. E a segunda, e o contrário, quando o Vasco fez um pouco de pressão na saída de bola do Flamengo, foi um pega para capar também, bola para frente, o Diego Alves deu vários chutões para frente. Então, não estou dizendo não, acho que foi a melhor partida do Flamengo do ano, mas eu acho que o que nós vimos contra o Vasco não é suficiente para garantir uma boa campanha nem no Brasileiro nem na Libertadores. Concordo, eu acho que não é assim, poxa, é o melhor jogo do Flamengo que eu já vi na vida, mas é a esperança de que o Flamengo está no caminho certo, achou o que tem que fazer e tem que melhorar. E aí eu acho que eu concordo muito com, a gente estava vendo um vídeo do Mauro César, e eu não lembro agora quem falou também, que agora a gente, vou fazer mesmo, que agora a gente vai começar a jogar sério, agora a gente vai pegar Cruzeiro, São Paulo, Internacional, até agora a gente não teve nenhum desafio sério na temporada, desculpa, LDU, Peñarol e Vasco, Fluminense, que foram os jogos mais difíceis, assim, os times mais fortes, vamos dizer, né, que a gente teve até agora, não é uma LDU, assim, não é nenhum grande time, o Peñarol tá longe de ser o melhor Peñarol da história, Fluminense e Vasco não vou nem entrar no mérito, né? A gente teve jogos grandes contra equipes fracas. Eu acho que agora a gente vai começar a jogar contra time grande, contra time forte mesmo. E agora a gente vai ver como é que é o Abel. Se vai ser no caminho desse Flamengo e Vasco ou se vai ser no caminho do Flamengo e Peñarol da Libertadores. Foi um desastre. Vocês querem comentar alguma coisa? Claro. Só um detalhe que eu queria acrescentar com relação ao jogo, o primeiro jogo contra o Vasco. Eu acho que o Flamengo se superou na vontade, na determinação, na garra, na gana de ganhar um campeonato. E isso sobrepôs qualquer tática que o Flamengo queria implementar, porque de tática mesmo, a gente viu um time com muitos defeitos. Um dos defeitos foi esse que o Kika citou, quando o Flamengo fazia pressão e deixava muitos buracos, a zaga muito espaçada com o primeiro combate, vamos supor, deixava 50 metros de distância, então é muito, tem que reduzir para no mínimo aí, deixar um máximo de espaço é 30 metros, desde o primeiro, quem está dando bote, até a última linha da nossa zaga, e o Flamengo está deixando um espaço muito grande, 50, 60, então, se fosse um outro time, eu acho que
se sairia muito melhor da pressão que o Flamengo fez. Agora, por conta do time do Vasco ser um time muito fraco, a pressão, a disposição que o Flamengo impôs no jogo, aí barrou qualquer tática. Um dos comentários aqui do Fla Intransigente é dizendo que o Flamengo no ano passado não conseguiu manter a pressão em todos os jogos, nem nos jogos, porque o time cansa. Mas tem um detalhe, Fla Intransigente, quando você faz uma pressão no time adversário, meia pressão, ou pressão campo inteiro, também é muito desgastante para o time que está com a bola. Você não pensa que é essa moleza. Porque se os caras não se deslocarem para receber, não fizeram uma movimentação muito bem feita, eles vão perder a bola e vai gerar gol. Então a questão da marcação sob pressão, você não tem um desgaste tão grande se você tiver o time compactado, como disse o Antunes. Se você tivesse puta espaço que teve contra o jogo, como por exemplo o jogo contra o Vasco da Gama, aí sim não dá para manter o jogo todo. Por quê? Porque um passe um pouco mais longo ou uma inversão de bola do time adversário faz com que você tenha que mover toda uma linha de marcação 40, 50 metros. Você não consegue dar 30 piques de 50 metros num tempo de jogo. Não dá para fazer isso. Então, aí sim não dá. Se a marcação-pressão for bem feita, compacta, é exatamente mesmo desgaste físico de marcar lá atrás. Tem diferença. A diferença é muito, muito pouca. Continuar o papo aqui. Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito de contratações e etc? Ou a gente já pode entrar no próximo assunto, que é o jogar com o time em reserva, poupar, mistão para o jogo de domingo. Então vamos falar sobre isso, né? Mistão no domingo ou dupla dinâmica? Não. Eu voltei para a fase regredir e voltei para a fase que o Flamengo, a gente vai começar. Eu acho que o jogo da LDU vai ser o maior desafio que a gente teve até agora na Libertadores, porque a LDU ela vem para sua última chance. Ela vem tentar continuar, ela vem tentar manter esperança ali em classificar em alguma coisa. A LDU não pode pensar em empatar. Para a LDU não serve o empate. Então eu acho que a gente vem para esse desafio. Então eu acho que e depois a gente começa no Brasileiro, né? Já pega logo um Cruzeiro de cara em casa. Então é um jogo que a gente também já tem que somar ponto. Então e o Flamengo voltou a me preocupar muito na questão de que a gente estava falando do Flamengo evoluindo, a gente estava achando um jeito de jogar, e depois a gente teve aquele jogo com o Peñarol, que foi, assim, horrível, foi uma tragédia que a gente viu, uma coisa horrorosa de se ver. Depois a gente viu o Flamengo bem contra o San José, mas o San José com -1, que já era fraco no normal, com -1, e aí a gente depois enfrentou o Vasco. Então, assim, eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que mostrar se realmente encontrou um jeitinho de jogar. Tem a questão do Arrascaeta, que, por exemplo, tudo bem, a gente vai utilizar o Arrascaeta de titular porque a gente não tem Bruno Henrique. Só que é mais um jogo importante para o Arrascaeta jogar com todo mundo. Então, eu acho que é um jogo para o Flamengo mostrar se realmente como ele está se portando coletivamente. Eu acho que acabou essa questão de vamos poupar ou não. É jogo de decisão, é final, é campeonato carioca, é contra Vasco, a gente tem vantagem, é obrigação do Flamengo. Esse título do Flamengo é o mínimo que o Flamengo precisa. Então, assim, é jogo para você colocar o time, mostrar a potência, mostrar que realmente, então, a gente é bem melhor que o Vasco, vamos amassar o Vasco de novo e vamos conseguir mais confiança para uma LDU. Eu acho que o Flamengo tem que provar para o seu torcedor que achou um jeito de jogar. É um jogo importantíssimo e é time titular. Força máxima. Eu acho que apesar da boa atuação e do bom resultado que a gente conquistou no primeiro jogo, eu já fui mais confiante no Flamengo na minha vida. A última vez que eu contei com o ovo da galinha foi Flamengo e São Lourenço em 2017. Foi a última vez na minha vida que eu virei e falei assim, não tem como dar errado. E eu prefiro não contar, eu prefiro falar assim, não, a gente já tá encaminhado, mas vamos garantir, porque eu não quero perder a final pro Vasco, não quero o Flamengo vice, não, com todo respeito, não quero não, assim, eu não gosto do Campeonato Carioca, mas agora chegou aqui, vamos ganhar. E a gente já tá tendo uma semana inteira de descanso, eu acho que isso ajuda. Se a gente tivesse jogo agora, quarta-feira, eu talvez preferisse um mistão no domingo, porque a Libertadores é prioridade, mas como a gente já está descansando a semana toda, só treino, acho que o time não vai chegar cansado domingo, não mais do que o normal, e eu acho que dá para escalar o titular sim.
no domingo e dá para aguentar para quarta-feira. Beleza. Antunes? Só se o chip apitar, meu amigo. Se o chip apitar, aí beleza. O chip apitou, chegou o limite do cara, tem que poupar. Beleza, poupa. Agora, se não tiver, meu amigo, vamos pra cima com o time titular, até porque concordo muito com o que a Ana falou. A Arrascaeta precisa desenvolver melhor o futebol dele com o time titular. Aí entra também no detalhe que o Kika sempre falou lá no início do Carioca, que o time titular precisa de um desenvolvimento melhor, de mais rodagem, de mais jogo. E já que o Abel deixou a Arrascaeta tanto tempo fora, eu acho que é uma boa oportunidade para agora, para ele poder... É óbvio que ele deve jogar aí com os três, né, no meio campo, o Everton Ribeiro pela direita, ou o Diego centralizado e o Arrascaeta pela esquerda, porque o BH tá suspenso, não vai jogar, então é um bom jogo. É um bom jogo de final, e a gente já tá com a vantagem, então, enfim, é um bom jogo para que o time titular entre e jogue e se desenvolva mais. Como eu falei, mas se o chip apitar, meu amigo, poupa, que prioridade é Libertadores. Nazário? Somente numa situação exatamente igual a essa que o Jamal falou. O chip apitou, pega o boneco, bota para sentar. Caso contrário, bota o time para trabalhar, até porque, digamos, tem gente até que tá defendendo aí um misto, né? Um mistão. Acho que não é interessante. Concordo com o Chico quando ele fala também que já estamos na final, então não vamos perder mais para os caras. O Vasco é que tem total obrigação de partir para dentro. Acabou de tomar um pau de 2-0 do Santos, então ele vai ter que, semana que vem, a partir do domingo, reverter 2 resultados. Então isso psicologicamente para eles é muito ruim, das duas uma. Eles vão se afundar, acabar de afundar agora, até porque na Copa do Brasil, se não morder esse joguinho aí, na outra semana, vai perder 1 milha e mais alguma coisinha. E o Carioca sempre rende alguma coisinha também, né? Para ver se de repente tapa o buraco que o Prego do Campelo fez, essa cagada toda que ele fez, essa palhaçada toda, para mostrar o tamanho do Vasco. Então, o Flamengo, tá todo mundo nos trinques, doutor, tá tudo beleza, tudo tranquilo, rapaziada do chip, tá tudo beleza, 100%. Então bota a galera para jogar, não precisa forçar, que a gente vai, embora eu não goste do Flamengo jogando com resultado, mas é o seguinte, obrigação de ganhar do Vasco. Então vamos jogar a bolinha no chão, porra, bolinha no chão, espera os caras, vai tocando, feijãozinho com arroz, que vai meter dessa vez uns 3 ou 4. Se meter um no primeiro tempo, meu amigo, vai abrir a porteira e vai ser chocolate, com certeza. Então, botar a bola no pé com tranquilidade, time todo titular, até pra gente pegar o Arrascaeta. Arrascaeta, olha só, agora, rapaziada aí, continua fazendo aí o teu feijão com arroz, que o resto é tudo com a gente. E aí o time vai pegando o embalo e vai embora, né, cara? Tem que ser assim. Não adianta ficar, não, metade não joga, metade joga, não, bota time em reserva. A gente já viu, e você é um dos defensores, que isso aí vai dar merda. Então não dá para repetir 2 vezes, aí é burrice. Também concordo, eu acho que tem que jogar com o time principal. Ainda estamos no começo da temporada, o Flamengo o time principal não pode ficar 10 dias sem jogar. Não dá para deixar o time de futebol 10 dias sem jogar, esperando. Isso não existe. Né? Tem que jogar e bola para frente. Eu acho que não tem nem muito o que discutir a respeito disso, não. Mas vou aqui dar uma olhada no chat, porque tem uma galera defendendo o tal do mistão, né? Porque pensa que o time tem que se preservar para o jogo contra a LDU lá em Quito. Tem a parada da viagem também, altitude, enfim. A gente disse lá em Transigente que a gente não deveria ter entrado com os titulares desde o início. O Rodrigo Estrela quer golear o Vasco. Eu ia falar do Rodrigo Estrela, ele tá botando uma pilha aqui para botar o time titular e fazer uma final histórica. Pô, não vou dizer que discordo. Imagina, daqui a 10 anos falar assim, ó, filho, tava lá no dia que o Flamengo meteu 6-1 no Vasco, na final de Carioca. O Vasco desde então, nunca se recuperou, tá na Série D até hoje, começou ali naquela goleada que a gente meteu. Pô. Olha, eu até gostaria que daqui a 10 anos nem existisse mais Campeonato Carioca. Tinha um campeonato, meu filho, chamado Campeonato Carioca.
pai, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca jogava só os times do Rio. Pô, mas o Flamengo ganhava sempre. Ganhava sempre mesmo. Aí acabou, porque ficou só a gente. Ficou o Campeonato Flamengo só, Aí agora tem um shopping em São Januário chamado Carioca. Exatamente. Sabe o shopping, cara? Sabe o shopping de segunda? É lá, ele era um Aquele shopping que tem a estátua do Obina na frente é o shopping que a gente comprou e construiu, entendeu? Pois é. O Ramon Mota tem a preocupação de a gente machucar um zagueiro. O Beto Limas tem que ganhar tudo. O Bruno Vieira, tô vendo o Grenal, tá aqui falando do Kahneman. Olha só, o Alex tá dizendo o seguinte: entrar com o titular para tirar o couro lá em São Luís do Maranhão, terra da Mari também. Um beijo para Mari Araújo também, que vira e mexe aqui com a gente. Manda um abraço para os flamenguistas de São Paulo, Rodrigo Estrela, tá aí os abraços para os flamenguistas de São Paulo. Eu que fui flamenguista de São Paulo durante muitos anos, diga-se de passagem, né? Que mais? Acho que é isso, né? Por hoje é só mais algum. Como é que você falava lá, torcendo pro Flamengo em São Paulo? Como é que você falava? Taquezinho? Porra, meu, a gente tem aqui, tá torcendo pro time da massa, né, meu? Porra, Corinthians nada, meu, torço pro Flamengo. Puta timão, meu. Porra, os jogadores são muito... A torcida é muito mais legal, a torcida do Flamengo, né, porra? Tá aquela merda. Uma coisa muito, muito legal que eu já tive a experiência de ver ao vivo é como as músicas do Flamengo mudam no estádio de acordo com onde você tá. Aqui no Rio, já tô acostumado com Vamos Flamengo. Já fui ver jogo no Pacaembu, você sente a diferença na torcida. Vamos Flamengo. Dá para perceber. O jogo no Espírito Santo é um pouquinho diferente no Sul. Dá para perceber. Tá todo mundo perto da casa de Birica, né, Chicão? Tudo nas quebradas, né, meu? Tem muita gente da Moca que torce pro Flamengo, né, meu? Tá aquela merda. Porra, meu. Esse time é muito bom. Porra, já vi várias vezes. Eu, quando morava muito pertinho do Pacaembu, mano. Eu fui num jogo, inclusive, cara, nunca vou esquecer. Flamengo 2, Corinthians 1 em 99, cara. Quase morri pra sair do estádio, cara. Romário fez um gol. Acho que o Romário fez 2 gols. Foi de virada. O Corinthians era líder do campeonato. Foram 2 gols. Meu pai trabalhava no Hotel Hilton. O Flamengo tava no Hilton. Eu encontrei com os jogadores. Encontrei o preparador de goleiro. Era o mesmo preparador de goleiro. Então foi muito legal. Conversei com os jogadores e perguntei: posso ir lá ver o jogo? Aí, Romário, pode ir lá que eu garanto. Filha da puta, marcou 2 gols. No Pacaembu de virada, cara. Foi sensacional. Spoiler, ele garantiu, Porra, foi sensacional. Agora, pra sair do estádio, meu irmão, foi um perrengue, cara. Peguei a camisa do Flamengo, coloquei dentro da calça aqui, porque os caras estavam matando os flamenguistas, cara. Falei, meu Deus do céu. Aí saí sem camisa, o cara perguntou: você é flamenguista? Eu falei, cara, quando eu tava já pensando em falar, não sou, cara. Aí juntou polícia, cavalaria, não precisei mentir, cara. Mas por um pouquinho eu falei, não, eu sou corintiano. Quase morri, cara. Foi no jogo, inclusive, que morreu o torcedor do Flamengo, enfim, papo triste. Dá o seu boa noite aí, Nazário. Então, primeiro quero falar que o Flamengo já abriu uma vantagem de 2-0 no NBB, né? Ganhou o primeiro jogo, ganhou hoje o segundo jogo, 79-60 no Corinthians, hoje lá no Tijuca Tênis Clube. Então tá 2-0 na melhor de 5 e tá encaminhando bem aí essa questão. Mandar um abraço aí pro Chico, Aninha, minha querida, Jamal, você, meu querido Kika, o Anderson Cavalcante, o nosso gogó de ouro, a rapaziada que tá acompanhando a gente aí, forte abraço, tamo junto, juntos somos mais fortes. Vamos que o Mengão vai fazer história esse ano. Obrigado, Nazário. Seu boa noite, Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite, Ana. Boa noite, Chico. Kika e Chico, né? Boa dupla, hein? Boa dupla. Eu pensei nisso. Vai ser um trava-língua, né, cara? Será que eu confundi? Não. Eu falei certo. Chico, aqui tá tudo certo. Então, boa noite, Kika. Boa noite, Ana. Boa noite, Chico. Boa noite, Nazário. Boa noite, galera do Twitter, do Facebook, do YouTube. Não se esqueça, compartilha. Se você não é inscrito lá no canal no YouTube, tem link na descrição. Se você está no Facebook ou no Twitter, tem um link na descrição, youtube.com/coluna do Fla. Acessa lá, se inscreva, tem muita coisa. Inclusive, membros. Vai lá na abazinha de membros. Tem muita coisa, muita novidade que a gente está preparando aí. Então, se inscreva no canal, fique lá atento, que vem grandes coisas por aí. Grande abraço a todos e até a próxima.
E antes do boa noite da Ana e do Chico, mandar uma boa noite pra galera aqui, o Peterson Diamantino, o Vitor Ranielli, Giovanni Chielli, Regina Ribas, minha mãe, beijo mãe, Simval Braga, Bruno Vieira, Jonathan Santos, Peterson Diamantino, Lúcio Carvalho, Jonathan Santos, Fly Intransigente, todo mundo chegando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. O seu boa noite, Chico e Ana. Chico, depois você mostra aqui as suas costelas com as marcas roxas dos cotovelão da Ana, né? Tá. Para de falar merda, pô. Não, então, queria começar aqui, já que o Nazário começou falando que o Flamengo passou o carro no NBB, eu queria começar o meu boa noite falando que a água é molhada, que o sol é quente, né? Porque, bom, já que é para começar o boa noite falando obviedades, vamos falar aqui. Boa noite, Nazário, boa noite, Kika, boa noite, Antunes. Muito obrigado pelo espaço aí hoje. Galera que acompanhou aqui com a gente no chat, no Facebook, no Twitter, boa noite. Muito obrigado pela audiência. E terminar, boa noite, Renê, onde quer que você esteja. Espero que você esteja me ouvindo. Tenha um bom descanso hoje, tá? Boa noite, dorme bem, meu amigo. Bebe água antes de dormir, porque é importante se hidratar. Boa noite, Antunes. Boa noite, Nazário. Boa noite, Kika, galera do chat. Agora pronto, tá vendo? Já era famosa aqui do Guerreiro, que o Guerreiro tomou um cartão aqui, já começou todo mundo aqui no chat me alertando. Eu vi, galera, o que aconteceu. E aí agora tem um Renê aqui, que é outro aqui que é tão guerreirete quanto eu, até mais, às vezes, dependendo. E agora Renezete, então a galera já vai ficar marcado, já era. E é isso, galera. Obrigada pelo papo de sempre, que é sempre muito bom estar aqui falando de... o Vinícius Santos tomou amarelo, tomou. Que é sempre muito bom a gente estar aqui falando de Flamengo o tempo todo. Né? Mais uma boa verdade. E vamos pra cima, vamos com tudo. A gente volta... Hoje é que dia, gente, da semana? Quarta-feira. Amanhã ainda tem resenha. Eu tô aqui, tô perdendo tempo. Amanhã tem resenha, acompanhem com a gente, tem notícias, tem resenha. E fiquem com a gente aí no Facebook, no Twitter, no YouTube, que daqui a pouco a gente também tá voltando por lá. E boa noite. E vai ter novidades lá no YouTube, né? Obrigado, Chico. Obrigado, Ana. Obrigado, Antunes. Obrigado, Nazário. Obrigado, Anderson Cavalcante na produção. Obrigado a todos vocês que participaram. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. E nos vemos amanhã às 6 horas da tarde no Notícias ou novidades pintando por aí. Abraço a todos, boa noite.